Ei, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Oba Convida. Estou muito feliz com mais essa edição e com um convidado super especial. Daniel, seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz de te receber aqui. Você que é tão entusiasta com o tema que a gente vai falar hoje, né? Que é dados para uma tomada de decisão de uma gestão de escritórios, de facilities de real estate de uma forma mais inteligente, através de tecnologia. E o bate-papo hoje vai ser uma delícia. A gente queria começar dando boas-vindas para o nosso convidado. O Daniel é hoje líder global de gerenciamento de programas de Facilities Real Estate da Corteva. Daniel, já vou te passar a bola. Ah, gente, eu não me apresentei, né? Eu sou Roberta, CEO e cofundadora da Oba. Já vai vir escrito aqui. Vou te passar a bola para você se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da sua experiência na área e também um pouquinho da Corteva, para a gente já começar esse bate-papo. Obrigada pela sua presença. Imagina, eu que fiquei muito contente com o convite. Obrigado a você e ao Oba. Eu sou entusiasmado por natureza. Quando a gente gosta do que a gente faz, né, Roberta? Não é trabalho. É verdade. E como todo pessoal do segmento agrícola, eu sou apaixonado pelo campo. Então, até de falar um pouquinho de mim, falar um pouco brevemente o que é a Corteva. A Corteva é uma empresa do segmento agrícola. Ela surgiu em 2019 da fusão da Dow e da DuPont, empresas com mais de 100 anos de existência, ambas com origem nos Estados Unidos, que hoje seguem com seus nomes e seu segmento de negócio, especialmente as duas no segmento químico, e a divisão agrícola das duas deu origem à Corteva, que tem suas ações na bolsa e é uma empresa especializada em sementes e defensivos agrícolas, e dentro da divisão de defensivos nós temos uma divisão de biológicos, que a gente chama, com alcance global, mais de 22 mil funcionários e bastante história para contar, apesar de ser uma empresa relativamente nova, mas as empresas que deram origens, uma é bicentenária e a outra com mais de 100 anos, então é uma história muito bacana. Bom, eu como entusiasta por números, eu sou engenheiro de formação e também tenho um complemento da minha formação em gestão de negócios, mas eu sou aquele engenheiro que é apaixonado por pessoas. A minha melhor matéria era redação, não era matemática. Que legal. E isso me dá uma peculiaridade, e eu gosto muito do que eu faço. Então, ao longo do tempo, tentar entender como funcionam as operações, sejam em fábrica, seja em laboratórios ou escritórios, que é o nosso caso. Durante os meus quase 25 anos de carreira, isso passou a fazer muita diferença nas minhas rotinas e no meu dia a dia. E aí culminou com a função que eu tenho hoje, que é uma função corporativa, onde eu ajudo na gestão de várias situações, dentre elas a análise de dados e de ocupação de instalações, né, dentro do mundo de real estate e de serviços. Então, é muito bacana ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês, e eu acho muito legal a UOBA promover esse tipo de coisa, e dentro do segmento faz uma diferença danada. Eu acho que tudo que a gente pode contribuir com o mercado, a gente sabe que o mercado aqui na América Latina talvez não esteja no mesmo patamar de maturidade da Europa ou dos Estados Unidos, mas para a gente chegar lá, a gente precisa de iniciativas como essa. Então, parabéns ao Oba, parabéns, Roberta, e obrigado pela oportunidade. Obrigada, Daniel. A gente acredita muito nisso aqui na UOBA, né? Que a troca de conhecimento potencializa o sucesso de todo mundo. E o que a gente puder trocar, aprender, acho que favorece aí o resultado dos negócios. Então, que bom que a gente vai poder compartilhar aqui um pouquinho. E aí, só para a gente ter dimensão um pouco, o que está sobre a sua gestão hoje em termos de facilities e real estate, quando a gente fala para a estrutura de Corteva? Assim, só para a gente ter um pouco de dimensão, assim, de que tipo de instalação você olha hoje, e aí eu já vou entrar mais no tema. A Corteva, ela tem operações, como eu disse, em todas as regiões, em muitos países, e devido à característica de operação dela, nós temos muitas instalações diferentes. Então, você tem várias fábricas, tanto de manufatura de sementes quanto de defensivos, vários laboratórios que exigem determinados controles e altos graus de confiabilidade das instalações, e muita questão relativa à mobilidade. Imagina que antigamente, quando eu tinha e tenho um negócio agrícola, quando eu preciso estar no campo, que é onde as coisas acontecem.
mas eu tenho toda uma cadeia da indústria e de produção. Então, eu ajudo nessa multiplicação das melhores práticas. Como cuidar melhor das instalações, os melhores contratos, os estudos de viabilidade para saber se eu mantenho um local operando de um determinado jeito, ou se eu mudo o jeito que aquele local opera, e até mesmo fecho em um lugar, abro em outro, deixa de existir ou não, e isso tem uma conexão muito grande com o negócio por si só. Então, assim, quando eu vendo uma semente, o meu vendedor, ele está lá no campo, junto, literalmente, e muitas vezes você não tem tecnologia no campo. Hoje em dia isso mudou, né? Você tem presença de drones, máquinas com sensores e etc. Então a gente tenta trazer isso um pouco para a gestão das instalações, saber se elas estão sendo ocupadas da melhor forma e se realmente eu preciso dessas instalações funcionando daquele jeito ou não. Então eu ajudo fazendo a multiplicação dessas melhores práticas e também colocando para a alta liderança do negócio propriamente dito, e lembrando que eu falei que nós temos duas divisões, né? Então, nós temos um CEO global, e aí dois presidentes de cada negócio, e aí os VPs, diretores, e muitas funções corporativas. Então, eu ajudo dentro da área de Facility Service e Real Estate, que está hoje pendurada na nossa área. Nós temos uma VP global de Procurement e Facility Service and Real Estate. Então, Facility está pendurada em Procurement. Olha só que interessante, porque quando você fala de Facilities, né, você sempre está comprando alguma coisa, locando alguma coisa ou ajudando um negócio para que ele tenha o melhor serviço e para que o negócio fim ele maximize toda a performance dele. Então, eu ajudo a prover os indicadores das instalações. Eu estou utilizando bem os meus escritórios? Eu não estou? Eu estou fazendo muitos negócios imobiliários? Quantos imóveis eu tenho locados? Quantos eu tenho que são próprios? Quantos imóveis eu vendi? Qual foi a minha economia? Em inglês, a gente fala de savings, os hard savings, ou qual foi o meu custo evitado, o meu cost avoidance, que são conceitos um pouquinho diferentes quando a gente fala de finanças. Então, a gente tem lá um dashboard, uma planilha, um painel de controle bem grande, com vários indicadores, isso para Facility Service e Real Estate Global, e aí o meu líder direto, ele reporta para essa VP Global de Procurement, reporta diretamente para o presidente, e logo acima já está o CEO, ela reporta um pedacinho desse dashboard nosso, lá de real estate, de segurança da operação e das instalações, porque como a gente presta serviço de manutenção e também faz projetos de engenharia, reforma, manutenção, um site novo, ou até mesmo o encerramento de uma operação, isso tudo é muito importante. Está ligado a controle de inventário, a muitas outras situações. Então, brevemente para vocês, eu ajudo na multiplicação das melhores práticas e a fazer a geração desses indicadores e que eles se mantenham vivos e forneçam dados para a tomada de decisão da altíssima liderança. Maravilhoso. Parabéns aí pelo seu trabalho. A gente vai entrar mais a fundo aí também em escritórios corporativos, que acho que tem muita gente curiosa com isso, principalmente as mudanças pré- pós-pandemia e os dados também que te ajudaram a tomar essa decisão. Mas é isso, assim, muito obrigada, Daniel, pela sua apresentação, pela presença mais uma vez. E aí, gente, é isso mesmo que a gente vai falar hoje. É um tema que a OBA também é apaixonada, que é decisões baseadas em dados, como as grandes empresas estão repensando seus espaços de trabalho. E aqui na OBA, né, para quem nos conhece, sabe, né, que a gente é apaixonado por dados, por tecnologia, é isso que a gente provê para as empresas hoje, né? Então, através da nossa plataforma, não só os gestores podem encontrar espaços de trabalhos flexíveis no Brasil inteiro, América Latina, então sejam privativos, ou usos de salas de reunião, espaços de evento, e a gente promove não só esse uso mais inteligente, né, de uma forma mais flexível, em que não há investimento em CAPEX, tudo está incluído, com a ocupação exata do que você precisa, mas essa gestão inteligente também do acompanhamento contínuo através de dados, de ocupação, de uso, para melhores tomadas de decisão, independente da estratégia que a empresa adote, para sempre ajudar a empresa a gerar melhores resultados. Então, mais eficiência, tecnologia para centralizar a gestão de multifornecedores. E
também mais flexibilidade, e a gente vai falar um pouco dessas tendências também. Então, assim, só explicando um pouquinho da Oba, né, são mais de 2.500 escritórios flexíveis em mais de 350 cidades, e de outro lado, grandes clientes que a gente atende hoje, muitos clientes enterprise, então a gente está falando, né, de, enfim, líderes de mercado, e a gente, vou falar de alguns cases aqui ao longo da nossa conversa, mas entrando mais a fundo, antes de a gente entrar nas mudanças que aconteceram baseadas nos dados, só te perguntar um pouquinho, Daniel, que eu acho que os gestores que estão nos escutando também devem estar curiosos para saber quais são hoje os principais indicadores que você acompanha na área de facilities, de real estate, para essa tomada de decisão mais inteligente. Queria saber um pouco assim do seu dia a dia, esse dashboard que você comentou, quais são para você os principais KPIs ali, os principais indicadores? Legal. Uma pergunta bem pertinente, e quando eu comecei nessa função, uns 3, 4 anos atrás, primeiro que eu não, essa função ela não existia. Então, assim, eu fiquei muito lisonjeado quando eu fui convidado a criar e a fazer parte de tudo isso. Como uma parte da minha carreira foi em fábrica, em manufatura, 10 anos com manutenção e investimentos, e depois em laboratórios, e depois e sempre ajudando a cuidar dos escritórios também, eu acho que eu pude agregar um pouco de conhecimento nesse sentido, na criação. É interessante compartilhar com vocês, pessoal, a diferença do conceito entre métricas e indicadores de chave de performance. Em inglês, metrics versus KPIs. Então, assim, existe uma diferença. As métricas, elas funcionam para a sua rotina operacional e elas são muito importantes. E os KPIs, os indicadores-chave de performance, eles te ajudam em tomadas de decisão estratégicas. Então, nem sempre alguém da alta liderança quer saber quantas ordens de serviço de manutenção aconteceram naquele mês. Isso, para uma tomada de decisão da alta liderança, talvez não faça diferença. Na média gerência e na diretoria, talvez sim. Mas quando eu sou um VP de negócio, ou eu tenho que ajudar no cálculo de viabilidade de um negócio ou não, isso é um pouco diferente. Então, quando eu fui convidado a criar, eu montei um grupo de trabalho e a gente foi definir quais eram os indicadores-chave. E aí, um dos primeiros que a gente discutiu, e a gente tem um grupo de discussão, até o ano passado ele era mensal, e agora, como o grupo já está com uma determinada maturidade, ele é trimestral. A gente criou, então, a verificação da ocupação média dos escritórios e também do pico de ocupação desses escritórios. Poxa vida, mas não é a mesma coisa? Não. A ocupação média, ela vai te mostrar um pouco da cultura daquela localidade e também das regras que foram estabelecidas pela liderança para a ocupação daquele espaço, e de acordo com a função daquelas pessoas, se elas são remotas, se elas são híbridas ou se elas são dedicadas 100% a estar naquele espaço. Já a parte de pico, ela vai te mostrar algumas situações que têm a ver com o tamanho da sua operação. Eu tenho X metros quadrados, eu gerencio X, ou eu gerencio tantas posições de trabalho e tantas salas de reunião. Tudo bem, pessoal, mas a partir do momento que eu tenho picos constantes, eu passo a saber e a monitorá-los, eu passo a saber se eu preciso de um lugar maior ou menor, se eu vou gastar mais ou gastar menos, se eu preciso de capital ou se eu vou comprar um serviço como o da Oba. Então, isso faz diferença. Outros indicadores interessantes na parte de real estate. Quantas negociações de aluguel eu fiz? Quantas negociações de venda eu fiz? Quantas negociações de compra de imóveis eu fiz? Poxa vida, Daniel, mas isso é um pouco relativo, depende do ano, depende do momento da empresa. Isso nos mostra, por exemplo, às vezes, no caso de fazer uma aquisição, não de algo, mas de uma outra companhia. No nosso caso, nós somos um big player do mercado. Poxa vida, como eu vou me desenvolver? Eu vou me desenvolver organicamente ou eu vou fazer uma aquisição e aí eu já dou um salto, só que aí tem questões de cultura envolvida, então tem outras discussões. Outro indicador bastante interessante é referente, obviamente, aos custos de operação. E aí você pode tê-los por metro quadrado ou por espaço, estação de trabalho, ou por pessoa, a gente fala. E aí isso pode ser variável também de região para região. Quando a gente busca uma referência, e eu acho que é isso que eu desafio
sempre e tento buscar no mercado, com as empresas que prestam serviço para nós, poxa vida, qual a melhor forma de eu fazer esse gerenciamento? É por metro quadrado? É por pessoa? Não existe uma resposta certa. Isso varia de acordo com o negócio, de acordo com a região do planeta, porque tem mercados mais desenvolvidos no segmento imobiliário ou não, e tem mais oferta de serviço ou não. Como vocês fazem hoje? Como você mede hoje? Por metro quadrado ou por pessoa? Hoje eu meço por metro quadrado, mas nem sempre foi assim. E pode ser que a gente, o ano que vem, mude essa decisão. Isso vale por um tempo. Uma coisa importante para todos aqui, quando você define os Key Performance Indicators, os indicadores-chave de performance, você sempre deve revisá-los de tempo em tempo. Eles mostram uma fotografia daquele momento, e de acordo com as diretrizes estratégicas daquele ano, pode ser que eu tenha que adequá-los ou mudá-los. Então, por exemplo, todo final de ano e começo de ano, eu chamo os líderes globais de novo e falo, poxa, ó, na minha visão, por causa desses dados aqui, não faz mais sentido monitorar isso aqui. Agora, faz sentido monitorar outra coisa. E aí a gente vai ver a melhor forma de fazer isso, né? E então isso é uma coisa que nos últimos 3 anos a gente já teve algumas variações do que a gente media, no sentido de há indicadores que ainda estão há 3, 4, 5 anos sendo medidos, outros que a gente mediu 2 anos e agora não fazem mais sentido. Legal. Você falou então, olha, verificação da ocupação média, pico de escritórios, negociações de aluguéis, imóveis, etc. E custos de operação, que aí depende da empresa, pode ser por metro quadrado ou por pessoa. Esses são os principais hoje para você. Exato, são os principais. Eu tenho mais uma dúzia, mas os principais, com o foco da nossa conversa aqui, são esses. Tá ótimo. E o que você viu de tendência desses números? E baseados neles, o que nos últimos tempos eles te ajudaram a tomar decisões e quais tipos de decisão, né? A gente sabe, se a gente olhar um pouco para o mercado, falando especificamente de ocupação, a gente tem um cenário pré-pandemia, que a ocupação geral de imóveis estava no mundo inteiro, né, entre 60% e 65%, e né, pós-pandemia de 20% a 60%, dependendo muito do país, né? Isso muda muito o cenário de acordo com os países. A gente vê uma taxa de ocupação aumentando agora muito pela volta do presencial de muitas empresas. Me conta um pouquinho como é que está sendo esse modelo para Corteva, principalmente falando de escritórios corporativos, já que você cuida de tantos sites diferentes, né? Mas especificamente, eu sei que você tem uma população de 22 mil colaboradores, né, que você comentou, mas falando dos escritórios em si, quais foram os grandes os escritórios corporativos, né? Os desafios baseados nesses indicadores que você viu e nessas mudanças que aconteceram nos últimos tempos. Se você puder abrir um pouquinho de informações, que você puder abrir aqui para a gente também, sim. E o que isso te ajudou a tomar decisão e que tipo de decisão, né? Por favor. Sim. Então, por exemplo, vamos lá. A gente partiu da premissa que a gente só monitora escritórios que tenham acima de 100 pessoas. Não estou falando de área, estou falando de população que tem potencial para frequentar aquele escritório. Então, tem que ser escritórios acima de 100 pessoas e que tenham uma determinada importância naquele país ou região. Então, hoje a gente monitora cerca de, vamos dar um número aqui, de 25 escritórios globalmente. Alguns na Ásia, outros na Europa, África, Estados Unidos e América Latina. Quando eu começo a olhar a ocupação de alguns lugares, então eu posso dar o exemplo para vocês da Índia. A Índia, a gente tem lá, e aí cai muito no que você falou, Roberta, depende da característica daquela instalação naquele país. Nós temos globalmente na Corteva 3 centros de serviço. Eu tenho um centro de serviço no México, um centro de serviço na Espanha e um centro de serviços na Índia. O centro de serviços na Espanha, ele é financeiro. O centro de serviços do México, ele é de compras. Todas as minhas ordens de compra, por exemplo, saem de lá. E o centro de serviços da Índia, ele é de tecnologia da informação, TI, e ele também é de contas a pagar e contas a receber. E eu tenho um centro de serviços na Índia que funciona 24 horas com milhares de pessoas. Eu tenho um escritório lá para mais de 2.000 pessoas. Então, assim, imagina, eu tenho a questão do fuso em relação a todo o planeta, olhando o pessoal da Índia, que às vezes tem que trabalhar, para eles lá é à noite, para nós aqui de dia, para a Europa à tarde, de manhã e por aí vai, a flutuação de ocupação desse espaço. E com os picos, quando os negócios têm mais demandas. Se eu vendo mais, eu tenho que pagar mais, eu tenho que comprar mais, eu recebo mais. Então, os trâmites financeiros aumentam.
E aí, por exemplo, eu tenho épocas de pico, onde eu tenho uma população flutuante no escritório que me obriga a tomar determinadas decisões. Então, serviços como o da UOBA fazem diferença para eu não precisar ficar alugando, investindo e aumentando a minha instalação, ou simplesmente diminuindo e assumindo o risco de não ter espaço para quando eu precisar. Um outro exemplo prático que eu posso te dar é lá em Cambridge, na Inglaterra, a gente tem um escritório, a gente conseguiu no ano passado uma economia de aproximadamente, dando um número, big number aqui, quase US$ 1 milhão de economia por ano, estamos falando de dólares, né? Então, você multiplica por 6 aí, praticamente, na nossa realidade atual, aqui no Brasil. E por quê? Porque foi feito um monitoramento adequado do espaço, a gente percebeu a dinâmica do negócio, em conjunto com a área comercial e as outras funções que habitavam aquele escritório, a gente chegou à conclusão que a gente tinha espaço ocioso demais. E aí, como que eu faço esse monitoramento? Aí eu utilizo inteligência artificial, sensores, Eu ia entrar softwares. nesse ponto. Conta pra gente as tecnologias Exato. que você está usando. Aham. Exatamente. Então, não, mas aí a gente já fala nisso daqui a pouco. Deixa eu só te dar mais um Aham, exemplo. tá. A gente Tá chegou à bom. conclusão, aqui na América Latina, esse eu não posso falar o lugar, porque o projeto ainda está em curso, mas que a Uhum, gente deve encerrar uma operação. E uhum, aí, por exemplo, isso acontece, por quê? Porque a gente olha os dados e toma uma decisão. Obviamente, essa uhum, decisão não é do Daniel. A minha função uhum, é mostrar os dados e sugerir e recomendar uma, uhum, duas, três opções em relação àquilo uhum, que está acontecendo. E uhum, aí a alta liderança do negócio toma essa decisão. E muitas vezes a decisão é, poxa, não faz sentido. E aí, de novo, a gente está em contato com a OBA agora, falando, poxa, você me ajuda com uma solução? Para eu poder ter flexibilidade, velocidade e até mesmo se eu não precisar utilizar, para quando eu precisar. Então, eu acho que gente. esse tipo de coisa te dá certo conforto também. Talvez 10 anos atrás, a decisão tomada, se eu não tivesse opções, não fosse essa de encerramento, Uhum, fosse mais uhum, conservadora. E uhum. aí eu deixo de volta para você para falar um pouco de inteligência artificial e de outras ferramentas. O Claro, que vocês claro. acham que é legal a gente compartilhar? Claro, não, maravilha. E você tem toda a razão, assim, que você acabou de falar, né? Essas soluções, você deu o exemplo da Oba, né, que a gente te traz mais flexibilidade, isso possibilita com que, independente das mudanças que aconteçam, você consiga sempre tomar decisões eficientes. A gente fala muito de eficiência, mas foi isso que você falou. De repente, dependendo da amarração que você tivesse há muitos anos atrás, você não conseguiria fechar esse site e ter uma economia que você vai provar uma economia agora que é importante para o negócio, e talvez entregar uma solução para o seu colaborador que às vezes encaixa melhor com o formato de trabalho dele ou com o tipo de atividade dele. Então, assim, só para ficar mais palpável para todo mundo, né? Hoje, uma vez que o cliente é cliente da UOBA, então, independente da política de trabalho dele, das decisões estratégicas, além de tudo isso que o Daniel comentou, né? Que você não precisa investir em CAPEX, você já tem tudo incluído, você consegue ter um escritório de uma forma muito rápida conosco, com o match perfeito para você, né? De acordo com a cultura da sua empresa, a sofisticação que você precisa, você também pode usar. Você pode ter aquilo reservado para você com sua identidade visual pelo tempo que você precisa. Então, eu preciso por 6 meses, por 12 meses, por mais tempo. Mas eu também posso, de repente, ter mudado a minha estratégia e, através da análise de dados da UOBA, a gente vê como é que está sendo o uso, a ocupação. Fala, poxa, eu não preciso mais ter um site físico, agora eu posso, né, um escritório físico, eu posso usar, eu estou precisando mais de usar espaço sob demanda de salas de reunião, porque eu tenho uma característica local ali de uma equipe comercial que vai precisar de usar, que vai precisar estar em campo, mas precisa de fazer uma reunião no início do final do dia, uma vez, 2 vezes por semana juntos, e aí você passa a usar o mesmo serviço que você tem com a UOBA para um outro tipo de ativo na nossa plataforma, que é o uso de salas de reunião no Brasil inteiro, ou espaços de eventos para treinamento, ou a combinação de tudo isso que traz esse dinamismo, que foi o que você falou, que prova eficiência também, que até alguns anos atrás não era possível, e que te ajuda a tomar essas decisões mais inteligentes. Então, de repente, eu vou ter um hub local menor, porque para quando eu precisar de usar para espaços de treinamento, espaços para um offsite da minha empresa, um kickoff, eu vou usar espaços da UOBA que estão num raio de 2 quilômetros, 1 quilômetro, 500 metros da minha empresa ali, tem mais de 30 opções, né? A gente está falando de muitas opções. E aí você paga pelo que você usa realmente. Então, tem uma eficiência
Você consegue ver as áreas que estão usando mais, menos, para quantas horas. Então, tudo isso a Oba acompanha para que depois isso retroalimente a estratégia da empresa, como você falou, que está diretamente ligada ao negócio, né? A estratégia do negócio. A gente sempre fala muito disso, né? Não existe uma receita de bolo. Cada negócio tem que tomar as decisões baseadas no que é o objetivo do negócio. Tem que ter um propósito para aquilo existir, né? E aí, o que a gente claramente tem visto muito inteligência artificial, a gente tem visto tanto hardware para monitorar essa ocupação, mas assim, tem soluções diferentes, tem soluções ligadas ao Wi-Fi, ligadas a check-in de software, a hardware, eu acho que, enfim, tem empresas testando tecnologias diferentes, tem algumas que, né, têm custos maiores e menores, entregam mais acuracidade, menos acuracidade, e muita inteligência artificial também para ser um assistente ali do gestor de facilities de real estate, que é o que a Uber entrega hoje, para exatamente já vir com esses insights para tomada de decisões mais inteligentes de acordo com o uso que a gente já está vendo na nossa plataforma. Então, exemplo, eu estou vendo que uma determinada área está usando muita sala de reunião, muitas horas no dia inteiro, né? Muitas horas na semana. A gente fala, poxa, de repente agora já tá, eu acho que eles já querem e já precisam ter um escritório local. O uso não é mais sob demanda, né? Então porque vai ser mais eficiente, o custo vai ser melhor para a empresa e vai ter mais conforto também para a atividade do que eles estão precisando. Então, tudo isso pelo monitoramento de dados de uso e inteligência artificial tanto para ajudar o gestor o líder de real estate facilities tomar melhores decisões e ter esses insights, como se fosse um assistente dele mesmo ali, só com uma inteligência artificial, e para ajudar também na experiência do colaborador quando ele vai encontrar e fazer match com o melhor espaço também, porque tem que ter, a gente tem que usar a tecnologia para tirar essa fricção do caminho, né? Então, ele tem tanta coisa para fazer no dia a dia dele, que quando ele vai fazer um match com um espaço perfeito, a gente já conhecendo as características daquela empresa, o uso da atividade do que ele vai precisar, a localização também que é melhor para ele. Então, quando ele precisa de um espaço, seja fixo, seja para usar salas de reunião ou espaços de evento, ele já consegue, a minha inteligência artificial já consegue prover para ele o match perfeito dos melhores espaços para ele tomar essa decisão muito mais rápida e assertiva, né? Já tem um espaço muito mais rápido ali para ele poder utilizar para o que ele precisa. Então, dei alguns exemplos aqui, né, de como a gente está aplicando isso no dia a dia, mas também tem muita coisa também do lado aí da montagem dos escritórios também, né, para melhores layouts, acompanhamento de obra também. Então, tem outra parte também que é mais operacional, que também tem muita inteligência artificial ajudando ali, que está vindo cada vez mais para esse mercado, até para monitorar áreas também. Mas eu queria escutar um pouquinho também, agora a gente entrando mais na Corteva em si, o que vocês usam hoje em termos de tecnologia, adotaram, ou que você também, Daniel, como você é uma pessoa que pesquisa muito, lê muito, talvez você ainda não adotou na Corteva, mas você está vendo aí pelos reportes que você lê, pelo que você está vendo de tendência, o que você está vendo de tendência também de uso de tecnologia, e talvez até você pode trazer, a gente entra especificamente no tema de inteligência artificial, o que vocês já usam, o que você vê como tendência que talvez você gostaria de começar a usar? Legal, essa é uma pergunta muito interessante e a gente pode ficar falando horas sobre ela, se você quiser, Roberto, mas eu vou tentar ser breve. A gente começou nessa jornada há uns quase 10 anos atrás, quando nem se falava nisso. Nós começamos, nossa primeira ação foi um chatbot. A gente usava através do Teams, que é um software da Microsoft para conversas. A gente criou uma persona fictícia chamada Yuri, em russo, pequeno fazendeiro. No nosso caso, é uma mulher empoderada e super com uma história por trás bem bacana. Um dia, se puder, eu trago isso à parte para vocês. E aí a gente começou a orientar o pessoal de como usar os espaços de trabalho com a Yuri durante a pandemia. A gente lançou a Yuri uns 6 meses antes da pandemia. E aí, em 2020, veio a pandemia. A gente tem a jornada do BIM, Building Information Modeling, que complementa tudo. Então, eu tenho desde QR Codes para os meus ativos, um equipamento de ar-condicionado, uma mesa, ou qualquer outra coisa, aonde eu consigo ter o rastreamento de quando eu comprei, quanto eu paguei, quando foi a última manutenção, se aquilo tem alguma conexão com a internet das coisas ou não.
Então, quando foi construído, eu usei um Google 360 para me ajudar a monitorar a obra virtualmente. Tudo isso que eu estou falando fez parte da nossa jornada ao longo dos anos. Então, a gente começou com um chatbot orientando como usar os espaços e que serviços eu tinha disponíveis naquele determinado escritório. Então, a pessoa entrava lá no chatbot: oi, Yuri, boa tarde, quero saber o que vai ter de almoço hoje. Ah, Yuri, me fale quantas salas o escritório sede da Corteva em Alphaville tem para 10 pessoas. Ela respondia quantas salas, quais recursos tinham e por aí vai. Mostrava o desenho do layout da sala. Depois, quando a gente foi fazer reformas de escritórios, a gente já começou a nascer BIM. O que eu chamo de nascer BIM? A gente começou a usar, a gente saiu do AutoCAD e começou a usar o Revit. Não só 3D, né, SketchUp, etc. E a gente começou a fazer visitas virtuais às obras, sem eu precisar estar indo lá. O meu engenheiro de campo colocava o celular num tripé, fazia uma filmagem de cada cômodo por dia, e eu conseguia passear, eu ou qualquer pessoa, dentro da obra para ver o status da obra praticamente online. Depois disso, o que a gente começou a usar? A gente começou a monitorar os ambientes. Então, eu tenho sensores de luminosidade, eu migrei para o mercado livre de energia, porque a gente está falando também de custos operacionais, depois que eu comecei a perceber como era o comportamento da utilização dos escritórios, e aí relativo a ar-condicionado e a outros tipos de situação. Então, a gente já vem nessa jornada há quase 10 anos, e a tendência mais forte, o que eu comecei a trabalhar no final do ano passado, foi a questão de inteligência artificial. Por sermos uma empresa americana, temos muito cuidado com segurança da informação. Claro. Então, a gente não tem acesso às ferramentas comuns, e isso ainda é um pouco travado para nós. Mas, por exemplo, eu faço parte de um grupo dentro da Corteva que tem autorização para usar o Copilot 365 do Office, que é um concorrente do ChatGPT, assim como tem outros por aí. E aí a gente começa a jogar informação dentro da inteligência artificial para que ela possa te ajudar a tomar decisões ou a te sugerir os melhores caminhos para você fazer recomendações para a liderança, baseado em tendências. E aí, gerando gráficos em Power BI. Então, a inteligência artificial, como você deve bem saber, Roberta, ela te abre um campo praticamente infinito, desde a análise de dados até o que você e que tipo de tecnologia você pode começar a utilizar em determinadas situações. Então, assim, garbage in, garbage out. Então, se entrar lixo, vai sair lixo. Se entrar uma boa pergunta bem detalhada, a resposta vai te ajudar e vai te guiar nessa decisão. Então, agora, num futuro próximo, a inteligência artificial ela está ajudando a gente com a análise dos dados para gerir a informação e dar recomendações sobre decisões. Nós já estamos nesse estágio, eu estou tabulando dados e vendo isso agora com mais ênfase. Tanto é que no começo da nossa conversa eu comentei para vocês, a gente tinha reuniões mensais sobre a gestão de ocupação dos espaços. Essas reuniões agora, a partir desse ano, já viraram trimestrais. Por quê? Porque eu estou usando a inteligência artificial para ajudar em algumas leituras, e a gente precisa de alguns prazos de tempo mais longe do que a gente estava fazendo, não de 30 em 30 dias, para daí a inteligência utilizar esses dados da melhor forma e poder ajudar a gente nas respostas. Maravilha. E quais são as principais mudanças que ou vocês já adotaram, ou que você vê que as empresas vão ter que adotar com esses novos desafios, né, que os indicadores têm te mostrado, de gestão de ocupação, Você de uso mais precisa, inteligente do Roberta. espaço? Quais são as principais mudanças práticas, assim, que você teve que, nos últimos Práticas. Você tempos, precisa você adotar? estabelecer governança. Uhum. É muito importante. Então, assim, quais são as regras de ocupação dos espaços? No nosso caso, e eu posso compartilhar com vocês, a gente definiu isso lá no começo, de acordo com o tipo de função. Então, de acordo com a minha carteira de trabalho, a minha função dentro da companhia, eu tenho lá se eu sou remoto, flexível ou dedicado àquele espaço, a um espaço de trabalho, propriamente dito. Segundo, quais são as regras de utilização desse espaço? Terceiro,
de acordo com a minha necessidade pessoal e profissional, qual o meu acordo, independente do meu acordo de trabalho com a Corteva, qual o meu acordo com o meu líder direto? Olha, para nós, globalmente, a governança diz que, no caso do Daniel, ele trabalha global, então ele é 100% remoto, mas ele pode ir ao escritório, a qual escritório ele quiser, quando ele desejar, e ele, se ele for ao escritório, de preferência terças, quartas e quintas, globalmente. Então, e aí eu vejo com o meu chefe o que é necessário. Poxa vida, eu tenho uma filha pequena, ou a minha esposa está grávida, que eu quero assisti-la, acompanhar o pré-parto e tudo aquilo que envolve nascer uma criança. Poxa vida, para mim era interessante que fosse diferente. Eu alinho isso com o meu chefe, obviamente que isso envolve uma maturidade. Então, junto com a governança, change management. Então, lá atrás, em algumas situações, a gente sempre tem um apoio de especialistas nisso, e isso faz diferença, porque aí, além de eu ter as regras, e isso vem de cima para baixo, eu tenho também a questão de mudança de pensamento. O mindset é muito importante. Então, assim, e nós temos multigerações frequentando os ambientes de trabalho, eu acho que isso é um desafio para todo mundo. Eu estou na faixa dos quase 50 anos, nós temos pessoas com 60 anos, pessoas com 30, com 20 anos, todos com expectativas diferentes, jeitos de trabalhar diferente, e tudo bem, a nossa empresa é diversa e ela aceita isso. Então, a partir do momento que eu tenho um acordo, uma governança, e eu tenho uma mudança de pensamento sobre como utilizar o ambiente, tem tudo para dar certo. A gente tem tido ótimos resultados e as pesquisas e resultados das pesquisas que fizemos com relação a isso nos dão certeza de que nós estamos num bom caminho. E maravilha. E aí, qual que é, quando você realiza essas mudanças, ou quando você toma essas decisões, qual que está sendo o principal drive de vocês, ou principal meta para esse ano, ou o principal objetivo? É eficiência, é redução de custo? O que vocês estão olhando mais, assim? A redução de custo, Roberta, ela é sempre, quando a gente fala de negócios, né, ela é sempre bem-vinda. Então, assim, como eu consigo fazer as mesmas coisas de um outro jeito? Como consequência, eu vou ter a redução de custo. E ela sempre vai ser bem-vinda. Nós trabalhamos no mundo corporativo. No final do dia, é um negócio. Tem que dar lucro. Mas se a satisfação do meu cliente, em primeiro lugar, isso é um dos princípios da Corteva. Se o meu cliente está em primeiro lugar, eu tenho que atendê-lo bem. Por consequência, eu tenho senso de dono, eu sei aquilo que é melhor para a Corteva, e aí, por consequência, eu vou buscar o drive de custo, o drive de qualidade, o drive de ter o melhor em todos os sentidos. Então, assim, custo é muito importante, a gente foca isso, é o primeiro, sem dúvida, não vou falar que não, mas com o mínimo de qualidade. A gente já deixou de tomar decisões por conta de outros impactos que não se referem ao custo. Poxa vida, isso aqui pode trazer algum prejuízo para o meu negócio com relação ao meu relacionamento com o cliente. Então, não vou fazer. Eu quero voltar um pouquinho na sua fala, quando você fala que a UOBA traz várias oportunidades num raio determinado. Começou a passar um filminho na minha cabeça de uns anos atrás. Poxa vida, quando um líder de negócio vinha e fala assim, escuta, eu aluguei uma sala num hotel e agora eu estou porque eu preciso devolver, porque eu não estou usando como eu esperava, e aí tem uma multa, e eu queria que você negociasse multa para mim. Então, assim, pessoal, a gente já saiu da era do vou reservar uma sala em um hotel. A gente tem outras soluções. Então, assim, construam a base de dados de vocês, a governança de vocês. A gente nem quer ouvir falar dessa palavra aqui. Exato, e busquem serviços que possam atender isso. Então, eu acho que a gente tem hoje no mercado, e a UOBA é um exemplo claro disso, soluções que podem ajudar a gente nesse sentido. Então, a gente deixa de ser amador e passa a tratar as coisas de uma maneira muito mais profissional, adequada, deixa os especialistas oferecerem aquilo em que eles são bons. A minha empresa, ela é especializada no segmento agrícola. Ela tem algumas pessoas que ajudam a cuidar das instalações, como eu,
mas os especialistas nas instalações e em oferecer o melhor, não sou eu, não é a Corteva, são empresas como a Uoba e outras que nós temos no mercado. Que legal. Obrigada por ter trazido esse ponto. E justamente isso, você falou de satisfação do seu cliente. Acho que a satisfação das pessoas no ambiente de trabalho também faz muita diferença para a produtividade, que eu acho que é um outro fator importante também quando a gente fala da estratégia de espaços físicos também. A gente fala muito aqui na UBA de in-person meetings, drive success. Tem até uma questão, né? Assim, vou entrar até no outro tema aqui, mas há muitos anos atrás, né? A gente começou com uma consciência maior enquanto sociedade, né, da importância de saúde física, da saúde da alimentação. De uns 10 anos para cá falou-se muito de saúde mental, né, que era um tabu antes, e as empresas passaram a adotar isso, e agora fala-se muito, o novo grande epidemia da sociedade tem a ver com a saúde social, que é realmente as pessoas se sentirem muito sozinhas, muito pelo uso de redes sociais, e aí a gente está falando até do desafio de AI também. Hoje, o maior uso do chat GPT, 70%, é para você ter uma companhia para qual conversar no mundo inteiro, quando você olha isso. E aí você pensa, né? Você passa a maior parte do seu tempo com pessoas também com as quais você trabalha, e as empresas promoverem também aumentar a saúde social dos colaboradores tem a ver com prover os melhores espaços de trabalho para que essas conexões também aconteçam, não só para o dia a dia dela ser mais produtivo, mas aí estou trazendo até uma outra KPI aqui, até mais avançada, que a gente está falando de saúde social, né? E o quanto que isso depois impacta, obviamente, na pessoa em primeiro lugar, mas o negócio é feito de pessoas que aí vai impactar também no resultado final do negócio, né? Porque as empresas também querem gerar melhores resultados. O que você falou, não é eficiência e redução de custos, é gerar melhores resultados, né, para o serviço que eu estou prestando, para o meu cliente final, para o propósito da minha empresa. Então, interessante a gente ter essa visão um pouco mais holística também, e quando a gente fala de estratégia de espaços de trabalho, e isso que você falou, né? Então, vocês, enquanto clientes, estão demandando soluções de mercado hoje, como as coisas mudam muito rapidamente, e aí você está falando, poxa, né, às vezes acontecem picos no meu escritório que muda de uma região para outra, mudou a política de trabalho da minha empresa, a gente tem que olhar para isso novamente, tomar decisões que a gente não sabe se vão ser decisões permanentes, então também não quero me amarrar a contratos muito longos. A gente vê algumas tendências, né, que é justamente aí que a Oba entra com essa solução disruptiva para o mercado para poder realmente resolver essas dores, né, que as empresas estão vivendo nesse momento. E uma delas é exatamente isso, né, de ver cada vez mais a tendência de não estar amarrados a contratos muito longos, porque realmente a minha estratégia pode mudar, eu posso precisar, né, aumentar, diminuir o espaço, então eu ter essa flexibilidade para me adaptar, para no final do dia tomar as melhores decisões para o meu negócio. Eficiência, né? Mas igual você falou, não é só redução de custo, é eficiência olhando também para o lado de aumento de produtividade também. Então, dependendo da área, dependendo da atividade. Né? Oi? Desculpa, não Sustentável, né? escutei. Sustentável, exatamente. Então, essas são algumas tendências que assim, já são meio óbvias no mercado, que a gente já está vendo que estão acontecendo, né? E aí o mercado de real estate corporativo está se adaptando a isso também para entregar melhores ofertas para o cliente. Não, enfim, você me deu a deixa de eu falar um pouquinho, você falou de outras KPIs que a gente não tinha comentado anteriormente, como satisfação do cliente, Claro. lembrei muito de saúde social também, que é algo que a gente vai ouvir muito falar nos próximos tempos também. Sem dúvida, e isso faz diferença. Eu acho que tem várias ferramentas para você fomentar isso. E uma coisa que eu posso colocar para vocês é, dentro da função de facilities, services e real estate, como eu posso trazer valor agregado para o negócio? De tal forma em que, no final do dia, a minha empresa venda mais produto e que ela cumpra essa função social que ela também tem. A coisa mais gostosa do mundo é quando você trabalha em um lugar em que os seus valores pessoais se identificam com os valores da empresa em que você atua. E aí, quando a gente promove esse tipo de conversa aqui, é muito bacana porque a UOBA ela está trazendo valor agregado. Então, assim, eu prezo muito isso. Por quê? Porque no final do dia, quando você olhar para trás, a gente construiu alguma coisa juntos. Então, assim, e deixo aberto aqui também, para quem quiser meu contato depois, Roberta, você quiser passar, eu adoro trocar experiências e a gente, obviamente, eu abro o que é possível. Alguns números eu gostaria de poder falar mais para vocês, mas infelizmente, por uma questão de negócio, a gente não faz. Mas, assim, estou sempre aberto e eu acho que buscar agregar valor
É isso que a UOBA está fazendo, promovendo essas conversas e fomentando o mercado. O nosso mercado, pessoal, aqui na América Latina, ele é um pouco carente. Quando eu falo para vocês da utilização de chatbot 10 anos atrás, inteligência artificial agora, internet das coisas, etc., muitas vezes você fala, não, vai ser fácil, eu vou procurar uma empresa e ela vai me ajudar, eu vou comprar aquilo que eu preciso, seja em ser contra. O mercado muitas vezes não está preparado para aquilo. Então, por que não aproveitar empresas como a Uoba, que estão oferecendo algo que está na frente do que já existe, para a gente fazer as coisas acontecerem de um jeito diferente? Eu fico contente quando o mercado se mobiliza assim, quando a gente tem soluções desse tipo, porque eu já passei várias situações em que eu queria fazer e eu não conseguia, porque não tinha. Não tinha. E aí você criar algo do zero é bem mais difícil do que fazer parceria, do que pensar juntos. Maravilha, está certíssimo. E você falou de, enfim, das pessoas se ajudarem, você me deu a deixa também para eu falar. A gente todo ano solta o panorama também né, de facilities. A gente tem dados do ano passado. Deixa eu só fazer um check aqui, a gente vai soltar, gente. Quem quiser participar, participa que recebe a informação completa dos relatórios, que às vezes a dor que você está vivendo é a dor do outro também, e as soluções também que estão sendo encontradas podem servir para o seu negócio, então a gente abre um pouco disso, das tendências de mercado também no panorama. Mas do último relatório que a gente tem, e aí eu quero ver se isso como isso se correlaciona com você, Daniel, especificamente, se não se correlaciona, né, quais foram as soluções que você já encontrou para burlar isso. Mas, de acordo com o nosso último panorama, dentre os maiores desafios, né, do profissional de facilities, a gente tinha, nas respostas, a gente teve 76% falando de um desafio de diminuição de custo ainda, 72% falando da falta de tempo para atuação mais estratégica no negócio, 44% da manutenção diária de inúmeros clientes internos, então de outras áreas, e eu vejo tecnologia podendo atuar em tudo isso para ajudar. Por isso que eu quero que você conte um pouquinho, Daniel, se as suas dores talvez sejam diferentes, que você já adora também melhores práticas. 72% com manutenção diária de inúmeros fornecedores e 20% com a questão de ociosidade. Não sei se isso continua sendo um desafio para a Corteva, alguns desses. Se sim, qual tem sido o seu maior desafio atualmente? Você fala, putz, eu não estou dormindo pensando em como solucionar isso, ou não, assim, já estou com as soluções em dia devido ao uso da tecnologia, devido ao uso dos dados. A gente sempre pode melhorar, né, Roberto? Então, assim, sim, custo é sempre um desafio. E aí, eu costumo usar uma metáfora com o pessoal que trabalha comigo, que é a seguinte, né? Hoje eu estou um pouco longe da operação. A nossa organização, ela tem líderes de região. A gente passou por uma reestruturação há uns quase 3 anos atrás. A gente teve uma redução drástica no número de pessoas da área de Facility Service e Real Estate globalmente. Então, a falta de tempo para pensar estrategicamente, ela é um desafio. Por um desses motivos, a minha função foi criada. O meu líder sempre fala para mim, fala, Daniel, você é o cara que tem que ter tempo para pensar. Por isso eu me afastei da operação, mas eu tenho como pares os líderes da operação nas regiões, na América Latina, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. E trocando base com eles, assim, uma das dificuldades sempre é custo. Então, a metáfora que eu sempre uso com os times é, poxa vida, quando a grama está alta, é fácil, qualquer coisa que você fizer vai fazer diferença. Se a grama já está baixa, e aí? O que a gente vai entregar? Porque eu já reduzi custo, eu venho reduzindo custo ano após ano, após ano, após ano, sempre. Tá, e o ano que eu não conseguir? Então, assim, primeira sugestão, nunca corte na carne. Nunca faça o mínimo do mínimo. Daniel, é fácil falar, você trabalha numa empresa grande, tem recurso, você já está em outro estágio. Não, isso serve para qualquer situação, empresa grande, média, pequena, seja você subordinado diretamente ao dono, ao RH, procurement ou qual área for, a finanças, nunca corte direto na carne. Segundo, tenha uma comunicação direta com a alta liderança e mostre os motivos e as consequências. Eu costumo brincar com os times o seguinte, você quer que a gente trabalhe com zero custo? Eu consigo trabalhar com zero custo, mas vamos fazer um contrato nós juntos aqui, que nós vamos gastar zero e que as consequências serão essa, no curto, no médio e no longo prazo. Porque, de um jeito ou de outro, tudo tem consequências. Então, para que servem as parcerias? As discussões e a tecnologia? Para que a gente consiga
fazer aquilo de maneira sustentável, que é aquilo que a gente estava comentando agora há pouco. Então, assim, usem a tecnologia antes dela ser o hype do momento ou ser a moda. Tenha e pratique as soluções antes de você ter o problema. Então, se antecipem, conheçam o que o mercado disponibiliza em todos os sentidos, em gestão, em tecnologia e em serviços. Por quê? Porque quando o seu líder ou você mesmo se pressionar para conseguir alguma redução e fazer alguma coisa de um jeito diferente, você já vai ter a resposta. Não se prenda ao processo de inovação pura e simplesmente. A inovação ela tem um pico. E aí, durante o processo, existe uma mortalidade. Você vai errar durante o processo. Nem tudo que vocês tentarem vai dar certo. Mas se você fizer junto com um parceiro ou com alguém que está olhando o problema de fora, você tem mais chance de sucesso. Então, eu acho que essas dicas são bem valiosas. O Drive é custo ainda para nós. Esse ano a gente está com dificuldade, o mercado agrícola, a gente está falando de commodities também, né? Então, assim, existe muita variação de preço, os estoques são globais, então sempre vem pressão para nós por redução. E quando você fala de facility service em real estate, sempre você é custo. O pessoal nunca vê o benefício, só que a partir do momento que Mas você está mudando, fizer um né? Para olhar movimento... como investimento. Ainda bem. A partir do momento que você fizer um movimento errado, isso pode trazer alguma consequência para o negócio. Então, use esse argumento para a liderança que está interagindo contigo. Use esse argumento. Olha, as consequências, elas podem não ser imediatas, mas elas vêm. E aí depois você vai ter que voltar atrás em alguma decisão. Então, assim, use os dados da melhor forma para você tomar uma decisão e não precisar voltar atrás depois. Exato. Com a ajuda da Não é custo, tecnologia. né? É investimento, né? E passa a ser core da estratégia Exato. ali. Essa é a palavra. É cada vez mais Investimento e é core. estratégico. Exato. É É cada isso. vez mais estratégico para o crescimento do negócio mesmo. Eu acredito fielmente nisso, assim. Porque você destrava corretamente os espaços físicos, você ajuda a potencializar o crescimento do negócio, né? A gente faz muita analogia 100%. com a AWS aqui na Oba, né? A Oba só cresce porque a gente está plugado na nuvem da AWS e como os espaços físicos também, o nosso propósito é esse, né? Não só porque hoje, como a gente falou, com essas tendências todas, gente, quando a gente monitora, então posso dar exemplos de clientes nossos, Stellantis, Samap, enfim, tem vários, né? Cielo, que uma vez que fizeram essa remodelação, de às vezes fechar escritórios tradicionais para migrar para um modelo de escritório flexível, de uso dessa combinação de ativos, a gente não só vê sempre uma redução, uma eficiência de 30% a 50% nos custos, mas principalmente uma mobilidade, uma flexibilidade para ajudar no crescimento da empresa mesmo. Então, assim, que é o que eu estava fazendo analogia com a AWS de escritórios na nuvem. A Oba cresce muito rápido porque a gente tem ali o backbone da AWS, né, que é escalável, que a gente cresce e pode usar a infraestrutura deles. Então, a mesma coisa também quando as empresas crescem, de poderem usar a infraestrutura que a Uber provê de uma forma flexível, ajuda exatamente nisso que você estava falando, né, Daniel? Não só estar alinhada com as métricas e indicadores do negócio de redução de custo, mas mais do que isso, né? A mostrar que com soluções que é o que você falou, uma questão de mindset, estar aberto, buscar o parceiro correto, inovação, você consegue trazer isso também como uma estratégia para mostrar que as decisões relacionadas a Facility Real Estate são estratégicas como um investimento, um impulsionador de crescimento do negócio mesmo, para dar estrutura para os negócios crescerem, para as pessoas terem a saúde social, né, em dia, e todos esses indicadores. E aí vira um castelo vira um dominó no bom sentido, né? Uma peça vai derrubando a outra, mas não no sentido de vai derrubar tudo. Não, elas vão fazendo parte do todo e o resultado é muito bacana, porque daí você conseguiu conectar tudo, a cadeia toda. Eu acho isso muito legal. E como é que está a ocupação dos seus escritórios, Daniel, hoje em dia? Olha, essa é uma pergunta bem curiosa. Eu me arrisco a dizer que hoje nós somos benchmark. Com todas as comparações que eu tenho feito, e eu estou falando globalmente, depois posso até dar um detalhe aqui América Latina, mas globalmente, os dados que a gente tem coletado de algumas fontes, eu diria 3 fontes grandes, que são que tem um mainframe de todos tipos de segmento de negócio, mais de 40 empresas sendo monitoradas, escritórios globalmente. Normalmente a taxa de ocupação média é de 39% a 42%.
nós temos uma taxa beirando os 60%. Então, assim, é bem diferente da do mercado, a nossa taxa, muito por causa da nossa cultura, da governança e da mudança de pensamento que eu comentei com vocês, que a gente fez, toda essa educação e essa situação. Então, por exemplo, quando as pessoas vêm com a conversa mais recente, né? Poxa vida, todo mundo vai ser obrigado a voltar 100%. Cada dono e cada organização tem a sua cultura e vai tomar a sua decisão, e eu respeito. Mas a nossa organização é uma prova de que, se você fizer tudo isso que a gente comentou aqui durante essa conversa, tem grande chance de funcionar muito bem e você conseguir um sistema híbrido funcionando excelentemente bem, com bons resultados e etc. Falando um pouquinho de América Latina, né, o número cai um pouquinho, a gente tem uma taxa média de ocupação aí de 37% do mercado, a gente está em torno de 42%, 43%, um pouquinho acima, mas a gente fala que a gente coincide com o benchmark. Legal. Então, E, gente, são números que eu posso trazer. Obrigada, Daniel. E tudo isso te ajuda, você também se ajuda a dimensionar os espaços e acompanhando isso com as tecnologias que você comentou anteriormente. Então, o que o Daniel falou, gente, só para resumir o que ele falou, para ter sucesso, para poder iniciar e desenvolver uma estratégia sustentável, né, nas empresas de ocupação dos escritórios, de uma forma inteligente, né? Estabelecer governança, regras de utilização claras, acordo com o meu líder direto, e ele deu alguns exemplos aqui, e a questão do mindset também, que é um desafio e que tem a ver com, enfim, com adotar a cultura correta, né? Explicar para as pessoas o propósito, as pessoas estarem engajadas. Daniel, eu queria te agradecer demais pelo tempo. A gente falou sobre vários assuntos aqui, né, gente? A gente começou falando quais são os... Ele falou um pouquinho da diferença ali de métricas e KPIs, e as KPIs, que são as principais que ele olha hoje para o negócio, e como que também ele atua, assim, dentro da organização para subir essas métricas e tomar decisões. Trouxe alguns cases, né, de como essas métricas te ajudaram a tomar algumas decisões específicas. Falou um pouquinho também de tendências de uso de tecnologia, de AI, trouxe também mudanças específicas que vocês fizeram no negócio recentemente, e falou um pouquinho também dos desafios que vocês vivem aí na área específica de Facility Real Estate, e dicas, né, para quem está nos escutando aí, de como adotar a melhor estratégia na prática também. Então, acho que foi super rica a nossa discussão. Queria deixar aqui só o meu agradecimento, Daniel, e você quer deixar algumas palavras finais também para quem está nos escutando, e fica à vontade, queria passar a palavra. Obrigado, foi muito bacana. Gosto muito de compartilhar e também aprender. Essa troca eu acho que é fundamental. Obrigado ao Oba e a você, Roberta, por proporcionar um momento como esse. Eu acho, de novo, né? E aí agora no final eu digo para vocês, pessoal, nós não temos, a Corteva não tem um contrato com a Oba, tá? Nós não somos clientes ainda, mas a gente enxerga muito valor agregado e sabe o quão valioso é isso que a Oba faz e o que ela está promovendo. Então, assim, muito sucesso para o Oba nesse caminho. Espero que a gente consiga desenvolver uma parceria em breve. Minhas palavras finais pessoal, busquem parcerias, ninguém faz nada sozinho. A inovação, ela vem da diferença. Então, pensamentos diferentes e formas de fazer as coisas com um olhar diferente e disruptivo, muitas vezes não são compreendidos no primeiro momento. Não desistam, convençam a liderança de vocês com os argumentos, com dados, utilizando a tecnologia a seu favor, para mostrar qual o caminho. E às vezes o caminho não é rápido. Às vezes, para estabelecer parcerias ou para desenvolver algo, não é na velocidade que nós gostaríamos, né? E a gente sempre quer tudo muito rápido, porque a gente é pressionado para ter resultados rápidos. Mas nem sempre os resultados rápidos são sustentáveis. Então, minha mensagem final é: não desistam e continuem com os argumentos, buscando e usando as ferramentas adequadas, que no final o resultado aparece. O resultado aparece através de parceria e através de fazer as coisas buscando sempre a excelência. Isso mesmo, muito bom, Daniel, obrigada. E foi o que você falou, né? Não somos parceiros ainda, mas a gente está nessa fase de diagnóstico, que é muito importante. Você falou, você tem que identificar
e pode, né, dependendo da estratégia da empresa, da estrutura, do tamanho, essa mudança de mindset pode levar um certo tempo e tá tudo bem, depende da estratégia do momento. Mas o Daniel participa muito dos nossos eventos e tem muita troca dos dados que a Oba fornece também, né, Daniel? Até para você levar internamente para Sim, esse conhecimento interno de liderança que ainda não conhecem o modelo e eventualmente estão conhecendo agora, nos escutando, estão conhecendo, a gente trazendo esses cases de grandes empresas consolidadas também. Mas essa fase do diagnóstico que a gente está, ela é muito importante para realmente a solução ter o fit perfeito. A gente se preocupa muito com isso, né? Para realmente gerar resultado para o negócio. Então, Daniel, obrigada pela sua generosidade de compartilhar aqui com a gente seu tempo, seu conhecimento. E isso que é bacana, né? As parcerias ao longo do caminho, independente do que vai acontecer. Acho que é isso que é importante. E muito obrigada, gente. Quem ficou aqui com a gente até agora também, obrigada. Acompanhem os próximos Globo Convida. A gente está sempre trazendo temas que são pertinentes aí para os desafios do momento, para ajudar nas tomadas de decisão. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada,